Vamos à nossa reflexão. Nosso devocional de hoje está no livro de Atos, capítulo 27. Todo o capítulo 27, em sua maior parte, está falando aqui de uma viagem desastrosa para o aspecto humano. Paulo estava sendo levado preso para a Itália. Lá com os presos, no porão do navio, correntado, uma situação muito difícil. Mas o versículo que eu quero enfatizar hoje está no versículo 20 de Atos, capítulo 20. A Bíblia diz assim: E não apareceu, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre todos uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança. Versículo 21, havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a quem tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Amados, uma situação muito difícil em que se perdeu o controle. Foi perdido o controle total. E nesse dia, realmente o caos se instalou naquela viagem, naquela embarcação. Paulo já tinha advertido, Paulo já tinha falado. É claro, um homem de Deus, ele tem sensibilidade, tem discernimento. Deus já tinha tocado no coração dele que essa viagem ia ser um desastre. Mas Paulo estava ali. E no versículo 20 a gente vê que muitos dias, não tendo sol nem estrelas, ou seja, o tempo estava fechado. O tempo fechou. E sobrevindo não pequena tempestade. No versículo 14 fala que, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Quando a embarcação saiu, eles não ouviram o conselho de Paulo. Paulo tinha alertado para eles: olha, não é bom a gente partir agora, é bom a gente ficar aqui um pouco nesse porto. Eles tinham parado num certo lugar. Não é bom partir porque nós podemos ter prejuízo para a embarcação e para as vidas. E por não ouvir o homem de Deus, o prejuízo foi certo. Imagine que aquela embarcação transportava valores, mercadorias também. E se perdeu tudo, inclusive toda a embarcação. Uma fortuna, né? Mas, queridos, o que me chama a atenção é que chegou-se à conclusão, e o que Paulo diz aqui: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você já chegou um momento em que a esperança foi embora, fugiu a esperança, você não espera, você não tem mais esperança de nada, de se resolver? Queridos, Deus, Ele sabia que aconteceria aquele tufão, mas os homens tomaram a decisão baseada naquilo que estavam vendo. No momento que eles partiram, havia uma calmaria, um vento tranquilo. Apesar de que o homem de Deus já tinha avisado: olha, não é bom viajar, não é bom, podemos ter prejuízo. Mas eles olharam um momento ali, não acreditaram. Acreditaram mais no capitão, o capitão mais experiente, né? O timoneiro, o capitão do barco. Quantas vezes agimos da mesma forma, tomando
decisões firmadas naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que podemos ver no natural. Amados, é muito perigoso. Podemos encontrar um tufão pela frente. Foi o que aconteceu com eles. Por não ouvir a voz de Deus, por não parar para ter humildade. Foram consultar o capitão. Ah, mas o capitão é experiente, um navegador experiente, é uma pessoa que sabe o que fala. Quando Deus fala, todos precisam ouvir, até aqueles que são os mais experientes, os mais capacitados, os mais fortes, os mais poderosos. O tufão, para nós, pode ser essa situação fora de controle. Eles perderam o controle total daquele barco. Tanto é que o barco se despedaçou. Veio o tufão, veio aquela tempestade. E Paulo disse, há muitos dias a gente não via o sol nem as estrelas. E um vento forte, uma tempestade forte nos assolou. E eles perderam o controle e perderam tudo. Mas pela misericórdia do Senhor, tinha um homem de Deus ali. Tinha um homem de Deus ali. Diante, queridos, dessas circunstâncias, muitas vezes, nós desistimos. Como está a tua situação, a situação da tua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua saúde? Às vezes, esse tufão, queridos, é um exame médico que trouxe um diagnóstico de uma doença incurável. Às vezes é o marido que disse que encontrou outro amor, pediu o divórcio, abandonou a família, a esposa, os filhos. Talvez uma situação de uma dívida que você não consegue pagar. Um relacionamento com alguém, com filho, com pai, com mãe. O que será um tufão na tua vida que te deixou fora de controle? Você não sabe o que fazer, você não tem controle da situação. Você está perdido nessa história. Meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Diante dessas circunstâncias, que muitas vezes a gente pensa em desistir, desanimar, fica sem crédito, é hora de nos voltarmos mais e mais do que nunca para o Senhor. Que tem a resposta. Colocar nossa dependência no Senhor. Se você já não tem o controle da situação, que tal você perder o controle da situação para o Senhor, entregando para Ele? Já que você não tem o controle, você não sabe o que fazer, está no meio da tempestade, do tufão, do furacão, da dívida, da dor, da perda. Você está rodado nessa situação. É momento de buscá-lo intensamente. É momento de exercer a fé e dizer, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A Bíblia diz, no versículo 44, pela misericórdia de Deus, tinha um homem de Deus naquela embarcação. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Todos se salvaram. Até aqueles ímpios, até os algozes de Paulo, todos salvaram, porque tinha um homem de Deus ali naquele barco. Tem alguém de Deus na tua casa, na tua família, na tua história. Pois confia na palavra desse homem de Deus, dessa pessoa de Deus, porque Deus vai usar essa pessoa para salvar todos. Perdeu-se o barco, sim. Tiveram um grande prejuízo, sim. Mas salvaram as vidas. Que a tua vida seja salva dessa situação. Que o Senhor venha a te resgatar no meio desse tufão, dessa tempestade. E assumir o controle da tua vida. Para que você chegue ao final da viagem, são e salvo. Você vai passar por essa jornada. Você vai vencer se você confiar. E parar de confiar em homens, em pessoas, em coisas, em circunstâncias. Dependa do Senhor. Confia no Senhor.
Ouça a voz do Senhor. E assim Ele vai evitar também que você tenha prejuízos. Mas o mais importante é a tua vida. É a tua vida sã e salva. Dependa do Senhor. E se entregue aos cuidados do Senhor nesta manhã. Ore comigo agora, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Age nessa situação fora de controle, Senhor. Toma conta, Senhor, desta vida, desta mulher, desse homem, dessa família. Resgata-os, Pai, com vida. Restaura, Senhor. Arranca todo o mal. Faz acalmar essa tempestade, esse furacão, Senhor. Dá vitória ao teu céu. Se manifesta no meio dessa tempestade, Senhor. Traz a cura que esta vida precisa, Senhor. A resposta da oração impossível. Abraça cada um agora, Pai, com um abraço de cura, um abraço de amor, um abraço de paz. Traz paz, arranca a ansiedade, arranca o medo, arranca, Senhor, o temor de não conseguir, de não vencer, de não chegar do outro lado. Restaura-lhe os sonhos, Pai. A alegria e o sentido da vida venha sobre cada um agora. Eu oro por fé, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Mesmo que você tenha perdido o controle dessa situação, confia no Senhor. Ele vai te resgatar. Você vai chegar lá do outro lado. Mas entregue-se aos cuidados do Senhor. Entregue-se totalmente aos seus cuidados. Deus é contigo. Não temas, não se preocupe. Tira o medo, tira essa angústia, essa tristeza do teu coração. Seja restaurado no dia de hoje. Seja alcançado pela graça de Deus. Receba um milagre do Senhor na tua vida. E confia, fortaleça-se o teu coração. E adore ao Senhor e agradeça. Porque o Senhor pode assumir o controle. Mas entrega esse controle nas mãos dele. Confia no Senhor. Deus te abençoe grandemente.